Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a este webinar organizado pela Católica Porto Business School. O meu nome é Paulo Alcarva e durante mais ou menos 45 minutos, 50 minutos, irei então conversar convosco, porque apesar de ser uma espécie de monólogo, espero obviamente motivar aqui alguma discussão e debate de ideias à volta deste tema, que é claramente um tema atual e que seguramente de grande interesse para debater. À vossa frente tem, essencialmente, um economista e, portanto, um interessado destas matérias na ótica económica, não tanto na ótica da engenharia, portanto, não estejam à espera e seguramente não será com esse intuito que estarão neste webinar, com o propósito de ver tratado estas matérias do ponto de vista de estrutura tecnológica e de composição e de criptografia, porque seguramente não serei a pessoa mais avisada para tocar neste tema nessa ótica. Portanto, a nossa abordagem vai ser uma abordagem essencialmente com a pretensão de colocar questões perante todo este hype à volta das criptomoedas e à volta da tecnologia blockchain, questionarmos se efetivamente estamos na presença de matéria de facto que vale a pena refletir e que vai transformar as nossas vidas e que vai gerar processos de disrupção no nosso cotidiano e de alguma forma substituir ou complementar a forma como nós atuamos no mercado financeiro, no mercado monetário e no fundo na nossa vida do dia a dia. Portanto, é isto que se nos apresenta pela frente. Espero obviamente motivar-vos para acicatar essas mesmas questões, que agradecia e reiterava que fossem colocadas ao longo da sessão ou quando entenderem no Q&A deste webinar. E vou então dar início a esta sessão partilhando convosco uma pequena apresentação que servirá apenas e só com esse intuito de nos ir acompanhando nesta conversa. Partilhando então, enquanto estabeleço aqui a ligação, aproveito também, porque é importante sempre reforçar o meu agradecimento à Católica Porto Business School, à excelência desta escola de gestão com a qual tenho o privilégio e o prazer de colaborar sempre que posso, porque é verdadeiramente um prazer poder contribuir também com pouco para a qualidade desta mesma escola. Peço-vos desculpa, estou aqui a tentar colocar no modo de apresentação. Será que vou fazer ao contrário? E agora sim, esperemos estar tudo ok. Ora, muito bem. O que nos traz aqui, essencialmente, é precisamente colocar esta questão. Todos nós, no nosso cotidiano, vamos cruzando com as notícias e seguramente também na qualidade de investidores ou de curiosos à volta desta questão, da questão da Bitcoin em particular, mas das criptomoedas em geral, temos apercebido que debatem-se aqui duas posições claramente divergentes. Quem está do lado e defende que, de facto, a criptomoeda ou as criptomoedas no seu todo são, efetivamente, uma revolução tecnológica e digital que veio para ficar e vai se impor no mercado e, eventualmente, vai mesmo sobrepor-se às moedas convencionais que conhecemos, existe a outra fação que se contrapõe e que está profundamente cética quanto a esta capacidade das criptomoedas se imporem no mercado e, portanto, passarem a ser a moeda corrente do nosso dia-a-dia. E é neste conflito de posições que importa interrogar-nos se efetivamente
para que lado é que pende, o prato da balança. Obviamente, eu estando nesta posição de comunicar convosco, vou emitir a minha opinião e obviamente vou tentar sustentar a minha opinião com base nos factos que para já me ocorrem elencar. Neste processo de debate faz sentido, e será com esse propósito, obviamente, dar alguma informação sobre a forma de funcionamento para estarmos todos sintonizados sobre do que é que falamos quando falamos de criptomoedas. A definição que aqui está é a definição mais singela, ou seja, que define e sistematiza o essencial das características de uma criptomoeda. A criptomoeda, sendo uma moeda digital, não se diferencia de outras moedas digitais que já existem, pelo simples facto de ter esta característica virtual. A sua característica maior decorre, em primeiro lugar, de ser uma moeda criada com uma ferramenta informática peer-to-peer, ou seja, de comunicação ponto a ponto. Eu vou tentar usar o menor número de anglicismos possíveis, sendo que seguramente também não será uma surpresa para todos vocês, que de facto a linguagem e as expressões anglo-saxónicas, enfim, proliferam neste debate. Mas dizia-vos então que a ferramenta que de alguma forma garante a segurança e a envio desta criptomoeda decorre da utilização da criptografia como forma de segurança que torna, enfim, e tenta evidenciar aos utilizadores que é uma ferramenta e é uma tecnologia inviolável, no sentido que a partir do momento em que o registro é efetuado informaticamente, ele já não pode voltar a ser objeto de qualquer alteração. Mas a característica maior, como vamos ver, e é o aspecto pelo qual nasceram as criptomoedas, decorre da sua natureza de descentralização, ou seja, da eliminação da intermediação financeira em todo o processo de funcionamento desta moeda. As moedas, como nós as conhecemos, elas, enfim, historicamente montaram-se em volta do poder do Estado-nação, e o Estado-nação, quer na figura de Estado enquanto governo ou na figura depois dos bancos centrais, passaram a ser os centralizadores do processo de emissão de moeda, enquanto moeda física, e no fundo todo o sistema monetário e todo o sistema financeiro acaba por estar articulado, tendo como ponto fulcral a intermediação feita por este órgão centralista, que vamos identificar como Estado-nação. Efetivamente, as criptomoedas diferenciam-se de todas as outras tipologias de moeda e este é o elemento que de facto as diferencia do total, decorre deste processo de descentralização. Ou seja, uma transferência pode ser feita de um ponto para o outro sem ter necessariamente que passar pela Câmara de Compensação, que é precisamente a Câmara de Compensação e a Câmara de Liquidação da operação de transferência centralizada, e pode ser feita, por isso, diretamente de um indivíduo para o outro, de uma empresa para o outro, de um indivíduo para uma empresa, sem que haja esta necessidade de passar por um ponto comum. E este sim é o elemento grande caracterizador das criptomoedas, como vou fazer referência. Mencionar também que importa eventualmente conhecer porque é que surgem as criptomoedas, porque ela nasce precisamente deste discurso antissistema. Seguramente que os da minha idade terão mais presente que de facto há aqui por detrás do processo de criação das criptomoedas e da Bitcoin. A Bitcoin de facto surge como a primeira criptomoeda estruturada, e sobretudo estruturada dentro da tecnologia blockchain, que vamos ver que é uma tecnologia que vai resolver um problema que era grave nas criptomoedas anteriores, que é a de resolver o problema do duplo gasto. Ou seja, vai dar a garantia que a partir do momento em que eu instruo um movimento, um fluxo financeiro, essa instrução não me capacita que essa mesma unidade monetária seja transferida para dois ou mais destinatários em simultâneo, e, portanto, não há aqui uma duplicação com uma única unidade monetária. Eu não faço aqui uma
duplicação deste mesmo montante. Este problema do duplo gasto só é resolvido pela Bitcoin, e por isso existe todo aqui um histórico de moedas criptográficas que tentaram resolver este problema, mas que não o conseguiram fazer com sucesso, só a Bitcoin, e por isso nós denominamos a Bitcoin como a primeira moeda ou criptomoeda com sucesso, porque conseguiu resolver este problema. Mas importa compreender que as criptomoedas surgem essencialmente como um movimento antissistema. E a Bitcoin, claramente, não é por acaso que a Bitcoin surge em plena crise financeira de 2007, 2008, quando o manifesto, enfim, hoje em dia continuamos sem saber quem foi o verdadeiro criador da Bitcoin, se é um movimento, se é um indivíduo, enfim, está um pouco ainda enfim, perdido na penumbra. Quem será o originário, enfim, começa-se a suspeitar que de facto é um movimento de um conjunto de pessoas que acabaram por publicar um manifesto como um manifesto antissistema. Ou seja, a criptomoeda, sendo uma moeda descentralizada, claramente tem aqui um manifesto de contrariar um sistema monetário e económico mundial que se caracteriza por ser centralizado e que, no entendimento destes manifestantes, vamos denominar assim, está a pôr em risco claramente a vontade individual dos agentes económicos, porque os Estados, ao centralizarem e a concentrarem todos os fluxos financeiros, e por isso toda a política monetária e económica acaba por ser centralizada, elimina completamente a liberdade do indivíduo no seu intento de gerir a sua vida mais em conformidade com as suas necessidades e não necessariamente condicionado pelas decisões de outros e, sobretudo, de poderes centrais. No que é que isto se consuma? Aliás, a crise de 2007 é o reflexo disso mesmo. Eu diria que desde que o padrão ouro desapareceu nos anos 70, quando o dólar deixou de estar linkado ao ouro e, portanto, deixou de haver uma conversão direta da moeda em ouro e, portanto, passamos a ter uma moeda papel fiduciária, completamente fiduciária, baseada na confiança das partes e imposta, obviamente, a sua circulação pelo Estado, que o que temos efetivamente constatado é que a economia mundial tem crescido alavancada num crescente de dívida. E não por acaso a sucessão das crises financeiras que têm ocorrido, umas com maior dimensão, com uma escala global, outras, enfim, com espaços geográficos mais confinados, mas tem havido uma regularidade. É uma forma do próprio sistema financeiro autorregular o processo que derivaria sempre, noutra circunstância, em processos hiperinflacionistas. Enfim, seguramente vocês recordam-se sempre do pós-guerra da República de Weimar e a hiperinflação que assolou a economia alemã. A inflação é a forma de regular sempre que existe uma total desregulação no processo entre a oferta e a procura no mercado monetário. Portanto, essa correção que hoje em dia não tem acontecido à custa das correções via crises financeiras e também à custa da profunda intervenção dos bancos centrais, enfim, a política de quantitative easing do Banco Central Europeu, que só há meia dúzia de semanas atrás vimos a senhora governadora do Banco Central Europeu a adiantar que eventualmente iria começar a abrandar a política de compra maciça de dívida pública e a sua política expansionista monetária, e a manutenção com isso de taxas de juros extremamente baixas, são os únicos instrumentos que têm permitido que continuemos num sistema em que os Estados verdadeiramente mantêm uma capacidade ilimitada de emitir moeda. Os Estados Unidos e o espaço da União Europeia é disso sinónimo muito claro, sem efeitos inflacionistas. E foi contra este contexto que surgem as criptomoedas. O manifesto de Satoshi Nakamoto nasce neste contexto em que é preciso criar um sistema alternativo. A questão que se coloca é se efetivamente estamos na presença
de uma ferramenta tecnológica e de um manifesto antissistema, ou se esta ferramenta tecnológica tem em si o embrião de efetivamente um sistema monetário alternativo e efetivamente alternativo para o sistema atual. Verdadeiramente há seríssimas dúvidas e esta obviamente é a minha opinião pessoal, que um dia as criptomoedas tal qual as conhecemos neste momento, com estas características descentralizadas, possam efetivamente ocupar o espaço que hoje o euro, o dólar, a libra esterlina desempenham como função monetária dentro dos espaços de cada país ou dentro dos espaços, enfim, espaços monetários, zonas monetárias, de uniões monetárias, como é o caso do euro. Isto decorre muito mais da delimitação das criptomoedas no desempenho da função como moeda do que propriamente da sua incapacidade tecnológica. Dito de outra forma, as criptomoedas têm em si um conjunto de limitações que, efetivamente, tudo indicia que as impede de se concretizarem como moedas substitutas das moedas convencionais. A primeira limitação que poderia, enfim, que de alguma forma mais salta mais à vista, decorre diretamente da forma como põe em causa o Estado-nação. Ou seja, os Estados-nação, como promotores, enfim, das suas políticas económicas e nomeadamente também na condução da sua política monetária, o processo de centralização destes instrumentos de intervenção sobre a economia é absolutamente fulcral para a própria definição de Estado-nação. Ou seja, os incumbentes, os bancos centrais, os governos, seguramente que vão ter grande dificuldade em abdicar destes instrumentos de intervenção ou de cedência de maior liquidez ou de retração da sua política monetária por forma de incrementar um processo de crescimento perante um ciclo mais recessivo ou de refriar esse ciclo de crescimento perante perigos de inflação, abdicando desse poder e deixando no fundo, a poderes descentralizados, essa capacidade de autorregularem-se. E, portanto, o incumbente, com este peso que tem político de Estado-nação, parece-me ser o principal obstáculo a que, efetivamente, as criptomoedas possam um dia ser substitutos diretos das moedas tal como conhecemos. Mas se este é um obstáculo que é imposto pelo incumbente, pelos Estados-nação, que efetivamente são os primeiros a não ter interesse direto a que haja esta total descentralização, não podemos também esquecer que efetivamente as próprias moedas ou as próprias criptomoedas têm em si limitações técnicas, desde logo a profunda volatilidade do seu preço. Todos nós estamos, e seguramente vocês, quer na qualidade de observadores ou de investidores, têm-se apercebido que todas as criptomoedas, ainda que a Bitcoin tenha assumido um maior protagonismo, enferma de um grave problema que decorre da sua profunda volatilidade. A variação do preço, esta instabilidade, implica que esta moeda, enquanto se mantiver com esta profunda variação de preço, é impossível poder ser adotada como moeda. Moeda quer nas suas diferentes e três funções, quer como um meio de pagamento, quer como uma unidade de medida, ou seja, um preço ser fixado numa Bitcoin que tem uma variação exponencial no seu valor num só dia, é entrar em processos inflacionistas e deflacionistas permanentes, e portanto esta instabilidade de imediato tem um efeito de afastamento não só de quem tem a moeda com o propósito de transacionar bens com base nessa mesma moeda, quer mesmo os comerciantes, que obviamente que se tabelarem os seus preços em Bitcoin e existirem estes processos hiperinflacionistas e deflacionistas, obviamente daqui decorre uma instabilidade que afasta que se instale efetivamente como moeda. E por isso leva-nos a questionar, mas será que esta instabilidade de preço é inerente à criptomoeda?
ou será um momento da sua gênese, e, portanto, à medida que vai ganhando uma maior maturação, ganhar-se-á essa maior estabilidade. Sucedem aí algumas dúvidas e começamos logo com a Bitcoin. Como seguramente é de vosso conhecimento, a Bitcoin foi criada com uma limitação no montante máximo de emissão da moeda. O que quer dizer que a fixação de um preço de equilíbrio quando a oferta está limitada e a procura varia em conformidade com, enfim, com o interesse dos investidores a entrar nesta moeda, a inelasticidade da oferta implica necessariamente que haja aqui, implica necessariamente esta volatilidade. Portanto, não é crível que, mantendo-se o protocolo da Bitcoin tal como está criado, e de facto não existe nenhuma indicação, e seria completamente disruptor de todo o processo, que haja aqui uma alteração e, portanto, seja ilimitada a oferta da Bitcoin, e porque não o é neste momento, e não foi, e quando foi criada precisamente com este critério de estar limitada no seu montante de oferta, necessariamente nunca vamos ter uma verdadeira estabilização do preço desta criptomoeda, que é extensível às demais. Portanto, quando falo de Bitcoin, estou a falar como sinónimo de criptomoeda. E esta é claramente uma profunda limitação da moeda. Outra característica fundamental para o estabelecimento como moeda tem a ver com a sua globalização, nomeadamente no espaço geográfico onde a moeda circula. Ou seja, a escala é fundamental para a sua admissibilidade e a sua transação generalizada. Efetivamente, esta volatilidade, como referi há pouco, é o principal obstáculo também para a não adesão maciça da moeda ou da criptomoeda enquanto tal, enquanto unidade monetária de circulação, como reserva de valor, como unidade monetária e como meio de transação. O que seguramente a criptomoeda será sempre, que é o que é atualmente, é ser observado como um criptoativo, ou seja, objeto como um ativo financeiro, como se tratasse de uma unidade de participação, uma ação, uma obrigação, e nessa medida ela pode ser observada como um criptoativo, que é o que eu entendo que efetivamente tem sido efetuado nos mercados, e portanto a oferta e a procura não é feita na procura de uma moeda para que funcione como moeda tal qual, mas para funcionar como uma fonte, ou eu diria um destino do investimento, e portanto na composição de um portfólio por parte do investidor, na sua gestão e composição desse mesmo portfólio, alocam capital também a este ativo, que é um ativo eminentemente especulativo e, portanto, com uma margem de risco elevada e dentro sempre do critério do binómio risco-rentabilidade, obviamente potenciador de rentabilidades bastante elevadas, tendo em consideração precisamente a sua volatilidade. E é neste contexto, e esta é a missão da minha opinião, obviamente, que decorre e que responde, diria que à questão que eu acho mais pertinente ver respondida quando se questiona sobre o que poderão vir a ser, e a interrogação, aliás, deste webinar, coloca a questão o admirável mundo novo, mas como um ponto de interrogação, será que este será o admirável mundo novo? Enfim, tendo em consideração estas alegações que me motivaram, eu entendo que não vai ser essa disrupção do ponto de vista do sistema económico. O sistema económico e o sistema monetário não vão ser dissolvidos ou substituídos por esta nova realidade. E neste sentido, seguramente que estarão a questionar, bom, então para que é que servirá? Será um mero criptoativo, um ativo especulativo que vai sustentar a existência desta moeda? Não necessariamente, ou seja, devemos eventualmente posicionar esta criptomoeda ou as criptomoedas. Eu, entretanto, vou avançando, são discursos que já fui elencando, se me permitem. No essencial e no meu entendimento, ao falarmos nas criptomoedas, só estamos a acrescentar
mais um exemplo de moeda ou um conjunto diversificado de moedas que já circulam no mercado, que onde obviamente existe um maior pendor para umas do que para outras. Este esquema que aqui se encontra, muitas das vezes nós não temos a percepção desta multiplicação de moedas que hoje em dia já existem, inclusive com natureza digital. Ou seja, quer o governo, na sua qualidade de emitente, já possui moedas digitais, obviamente sempre na ótica da centralização dessa mesma moeda. Do ponto de vista físico, inclusive, a descentralização já existe ao nível das moedas e das notas, ou seja, depois de emitida fisicamente as notas e as moedas, elas circulam peer-to-peer de forma absolutamente descentralizada, portanto não é este caráter descentralizado que também é único nas criptomoedas, mas do ponto de vista digital, a centralização já ocorre ao nível das reservas dos bancos centrais. As reservas dos bancos centrais que são realizadas pelos bancos centrais, obviamente, mas decorrentes das reservas legais que os bancos constituem para esse efeito, nomeadamente decorrente enfim, falarei um pouco à frente da teoria da multiplicação da moeda, decorrente da concessão de crédito. Já existe esta capacidade da digitalização por via do emitente governo. Como seguramente também se tem apercebido nas notícias que vão pululando, algumas geografias, alguns bancos centrais, alguns governos vão assumindo a criação também de criptomoedas. Enfim, sem classificar ou sem desconsiderar, acabam por ser geografias que não têm ainda uma capacidade de penetração nos mercados internacionais capazes de impor essas moedas. Discurso diferente é o grande debate à volta da existência, sim, de reservas de bancos centrais que são criptomoedas. E, portanto, enquadrando-se aqui numa moeda digital descentralizada e emitida pelo governo. Isto não é criptomoeda. Aqui estamos a falar de uma moeda de um governo, de um banco central, que tem esta natureza, para além de ser digital, também é descentralizada, mas eu diria que colocava aqui esta descentralização entre comas. Agora, a natureza da criptomoeda neste rendilhado, nesta árvore, coloca-se nesta posição de ser uma moeda privada, digital, descentralizada, ao nível de outras moedas digitais, sobretudo da grande moeda digital que decorre da emissão que os depósitos bancários que são constituídos no banco, a partir dos quais o banco tem o poder de emitir moeda. Ou seja, os bancos, através de um processo de fracionamento, onde o montante dos seus depósitos bancários, na medida que é um passivo do banco, uma fração desses depósitos bancários permite aos bancos concederem crédito de uma forma multiplicativa, é este processo de criação de moeda, que é uma moeda completamente digital. A moeda que é concedida, ou melhor, o crédito que é concedido, não tem natureza física e, portanto, é per si moeda digital e estamos a falar efetivamente de emissão de moeda e, portanto, também aqui a criptomoeda não é nada de excepcional. Decorre, obviamente, que é um processo descentralizado. Enfim, resumindo, e de alguma forma para responder e deixar muito claro esta ideia. A criptomoeda, entendo que, dadas as suas limitações tecnológicas, que decorrem essencialmente da volatilidade do preço e a sua dificuldade de globalização. O incumbente Estado-nação que seguramente vai obstaculizar a essa disseminação. E também, obviamente, de alguma incorporação de características, porque efetivamente quando falamos na existência de cripto-reservas de bancos centrais, estamos a falar do Estado Central, obviamente, a admitir que existem vantagens associadas à tecnologia que está subjacente à criptomoeda, mas só coloca a criptomoeda como mais uma moeda dentro desta paleta enorme que encontramos aqui. Esta é a minha visão, obviamente que estarei à vossa disposição para um debate de ideias e para a consideração que entenderem debater.
Dito isto, e também para não defraudar expectativas, importa, e depois desta discussão, que é uma discussão que eu confesso que me interessa mais, que é debater efetivamente a capacidade que a criptomoeda possa ter de transformar a nossa vida e de transformar o sistema económico. Mas dito isto, importa obviamente perceber os fundamentos do seu funcionamento. E as criptomoedas, no essencial, sendo uma moeda criptografada e uma moeda que funciona num sistema absolutamente informatizado, processa-se de uma forma muito simples, quando obviamente integrada dentro da rede tecnológica blockchain. E essa sim merece a pena ser sublinhada, porque eu diria que dentro desta discussão entre as criptomoedas, a verdadeira joia da coroa não se encontra efetivamente nas criptomoedas, mas encontra-se na tecnologia que está subjacente ao bom funcionamento da Bitcoin e das criptomoedas, que é a blockchain. E é num processo de blocos que funciona todo o processo de funcionamento das criptomoedas. Ou seja, a transação é feita, obviamente, informaticamente, é processada e é transmitida a uma rede que está sustentada no que vamos denominar de blockchain, que não é mais que uma rede de blocos, e depois entra em funcionamento uma figura que também vamos mencionar com algum detalhe, que é o mineiro. O mineiro não são mais do que os nós dessa rede, que é um conjunto de pessoas dispersas por todo o mundo, integradas, obviamente, numa rede informática, que através de softwares capazes de resolver problemas criptográficos, conseguem, resolvendo isso, e a resolução é feita, o primeiro a resolver é efetivamente esse mineiro que vai refazer o registro da transferência, e esta é a forma que nós vamos denominar de Proof of Work, é a expressão que valida a transferência e que, ao validar a transferência, valida toda a informação, obviamente, dessa mesma transferência e, sobretudo, valida aquele problema que apontei inicialmente, que é do duplo gasto. Ou seja, valida que, efetivamente, aquela transferência não há aqui uma duplicação do valor. Da mesma forma que quando eu faço uma transferência bancária, eu instruo o banco e, obviamente, o valor que sai da minha conta bancária só sai uma única vez, porque há uma compensação, há uma liquidação que me garante, centralmente, que efetivamente eu não estou a utilizar aquele valor duas vezes para dois pagamentos em simultâneo. Quem faz essa prova não é uma câmara de compensação, é o tal mineiro que com software vai conseguir fazer a descriptação, no fundo, do processo de instrução da transferência inicial. Validado que seja esse processo, ele é registado, é criado e é feito o registro dessa transferência num bloco que vai ser agregado à tal blockchain. Isto de facto é etéreo, quando falamos de informática e quando falamos de meios digitais estamos a falar em elementos que não são físicos, mas que obviamente nos permitem visualizar. E a visualização do seu circuito encontra-se de uma forma mais detalhada neste processo. Ou seja, aqui encontramos de uma forma mais detalhada, não há necessidade, obviamente, enfim, de estar aqui a esmiuçar em pormenor, mas do trajeto de uma transação, desde o momento em que é instruído, e existe aqui também um elemento que é fulcral, que tem a ver a não violação da informação que é transmitida e que garante precisamente a segurança a todo o sistema, decorre da utilização de meios criptográficos, que pode ser através de assinaturas digitais ou através do que é denominado hash, que efetivamente valida e identifica a transferência e faz o registro no bloco de uma forma uninominal. E é este processo que decorre da integração de um conjunto de pessoas que não se conhecem, e isso efetivamente é que dá a garantia de ser um sistema inviolável. Ou seja, se uma transferência fosse efetuada incorretamente, bastava que um mineiro
no processo, identificasse o erro dessa transferência para que ela não seja registada no bloco da blockchain e, portanto, seja rejeitada. Dito de outra forma, para que uma transferência é incorreta, e incorreta podemos interpretá-la de várias formas, ou não conferente da resolução do problema do duplo gasto, ou também uma transferência de fundos menos próprios e, portanto, estarmos aqui perante uma circunstância de branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo. É necessário que a blockchain, pelo menos 50% mais um nó da blockchain, validassem, houvesse aqui um consenso da maioria dos nós da blockchain para fazer processar essa transferência. E, obviamente, do ponto de vista matemático, é quase uma impossibilidade, ou diria muito difícil que isso possa acontecer, haver esse consenso entre nós, que mesmo que concertados, conseguirem obter esse consenso em 50% mais um, é extremamente difícil. Claro está que é tão mais difícil quanto maior, dilatada seja esta rede. E, portanto, não é por acaso que 55%, pelo menos à data de final do ano passado, 55% das transações em criptomoedas são efetuadas nas duas principais criptomoedas, que é a Bitcoin e a Ethereum, precisamente porque esta dimensão permite eliminar e reduzir o risco de concertação entre nós que possa violar a credibilidade de todo o sistema. O mineiro, enfim, está definido, enfim, o processo é criptográfico. Esta apresentação que aqui está, enfim, porque o objetivo deste webinar não é, de facto, detalhar os pormenores, poder-vos depois ser disponibilizado e depois seguramente poderão consumar com maior detalhe. No fundo, tento colocar visualmente no que é que se trata, resolver problemas criptográficos que só são efetivamente resolvidos por um único mineiro e faz o registro na blockchain, sob a forma de um bloco. Obviamente que existe aqui um contributo, o valor de 12,5 bitcoins que se encontra ali é o contributo, é a remuneração do mineiro decorrente da resolução do problema. E, portanto, tem que haver aqui uma operação do win-win para motivar os nós a funcionarem no sistema e, portanto, uma validação de uma transferência necessariamente não é feita sem um interesse direto e, portanto, todo o software, toda a computação que é alocada à resolução destes problemas, que crescentemente vai se dificultando, tem que ter uma remuneração. Remuneração essa que tem vindo a ser reduzida à medida que vamos caminhando no esgotamento, no caso específico da Bitcoin, da moeda. Enfim, os dados e os detalhes técnicos do bloco que registra a transação, no fundo isto é criptografia, apenas para vocês terem a percepção da tipologia de informação constante, no fundo é informação criptográfica e, portanto, algoritmos, enfim, a perder de vista que tornam uninominal e fazem com que a resolução do problema criptográfico só seja passível de ser resolvido com grandes doses de computação, o que faz com que também seja um grave problema da criptomoeda, ou seja, crescentemente os níveis de computação são maiores e seguramente já ouviram falar que um dos graves problemas decorre, do consumo de energia. Hoje em dia, os mineiros, já não estamos a falar de um indivíduo que tem um PC robusto à sua frente, estamos a falar de armazéns gigantes com elevado nível de computação e, portanto, é disto que estamos a falar quando falamos em mineiros. O tempo em que o solitário mineiro estava à frente de um computador desapareceu e hoje em dia, de facto, o nível de computação é tão exigente que o consumo de capital que está associado enfim, é absolutamente gigantesco e, portanto, há aqui uma pegada ecológica também forte que desmotiva claramente, ou pelo menos enquanto não existir uma evolução tecnológica ao nível da computação, desmotiva claramente ao crescendo desta atividade de minerar criptomoedas.
permitam-me avançar aqui, enfim, esta é a questão relacionada com a criptografia, mas queria avançar aqui, até porque o tempo rapidamente se esgota, para vos falar muito rapidamente de como é que vocês podem adquirir ou não bitcoins. Seguramente a maior parte de vocês está devidamente familiarizada, mas importa saber que não passa apenas e só pela mera aquisição em mercado, enfim, pululam também os sites que permitem a compra e venda de bitcoins, mas o mesmo pode ser feito ou através da mineração, salvado que está o crescente de dificuldade no processo de mineração, mas também pode ser feito através de alguns retalhistas e outras empresas que aceitam a Bitcoin como moeda. E, portanto, neste sentido, nós podemos receber Bitcoin a partir do momento em que prestamos ou trocamos bens e serviços. Portanto, é por estas três vias que conseguimos transacionar e podemos adquirir Bitcoin. Como vos tinha mencionado, eu diria que neste processo de revolução tecnológica que a Bitcoin de facto liderou, o mais importante que ela nos vai deixar é efetivamente a tecnologia de base que a sustenta, que é a tecnologia de blockchain, como vos disse, resolveu o problema do duplo gasto. Mas, sobretudo, quem está a levar para um patamar superior a qualificação da blockchain é claramente a Ethereum. A Ethereum não poucas vezes é denominada de blockchain 2.0. A Ethereum é uma criptomoeda, mas é claramente mais do que uma criptomoeda. A Ethereum, no fundo, pegou na blockchain como um sistema e uma rede de computação para transações financeiras e alavancou-a para um outro potencial. E a Ethereum, hoje em dia, na forma como trabalha, o Buterin foi o criador da Ethereum e ele claramente teve uma visão mais à frente da Bitcoin e das criptomoedas. Ele concebeu não só uma criptomoeda, mas uma ideia de uma criptoeconomia, em que a blockchain funciona como uma tecnologia que vai agilizar os processos e vai melhorar os níveis de produtividade. E o conceito de smart contract funciona dentro desta tecnologia. É uma tecnologia que serviu de base e nasce com as criptomoedas, mas que se está a autonomizar e está claramente a aumentar a abrangência e a capacitação do que é a criptografia. E a blockchain, hoje em dia, já não é só a Bitcoin blockchain, porque foi assim que nasceu. Hoje em dia, trabalhada no contexto de Ethereum, estamos a falar de uma blockchain direcionada para os smart contracts. O seu funcionamento é tal e qual como uma transferência bancária, como vimos na blockchain, ou seja, continuamos num sistema descentralizado, validado através dos nós da computação, que faz a validação de toda a informação constante no tal bloco, ou na tal instrução que é gerada e é crivada no bloco, e depois é junta na tal corrente, na tal blockchain. E porquê a importância da corrente? É precisamente para que não seja passível de ser alterada. A partir do momento em que o bloco fica agregado ao bloco que o antecedeu, qualquer alteração que seja efetuada fica registada e, portanto, rapidamente chega-se à conclusão que houve uma violação, se obviamente existir, e obviamente que os hackers vão existir sempre e serão sempre tentados a fazê-lo, mas fica automaticamente perceptível que houve violação. Dentro desta ótica da blockchain, esta imagem, no fundo, é uma imagem de futuro. Os smart contracts, como core da blockchain, diria que é a parte mais revolucionária que, efetivamente, poderá melhorar consideravelmente a nossa vida. Eu trago-vos aqui alguns poucos exemplos, mas eu penso que são percepcionáveis para termos enfim, conseguirmos medir o impacto no nosso dia-a-dia, quer do ponto de vista de tempo, mas também de custos, relacionados com o que a blockchain pode fazer com a desintermediação de alguns processos.
Vejamos no caso dos mercados financeiros, que é seguramente, enfim, estamos seguramente todos dependentes da intermediação financeira e, portanto, o que se constata, comparando o modelo tradicional com o modelo em blockchain, quer em termos do processo de liquidação. Reparem, hoje, se os senhores quiserem e as senhoras quiserem fazer uma transferência para a China, o tempo que demora são 2 dias úteis. Não existe bem, julgamos nós que neste mundo digital já é possível um automatismo numa transferência intercontinental, mas não é possível. As câmaras de compensação centralizadas implica necessariamente que existam bancos que representem os outros bancos noutras esferas e, portanto, há aqui um consumo de tempo que desaparece com o modelo blockchain peer-to-peer. Há aqui uma perda do intermediário financeiro, obviamente. O processo burocrático associado aos processos financeiros também são, pela sua desmaterialização, obviamente, os apercebamentos dos bancos correspondentes, de que vos falava, ou seja, de intermediários. Um banco português que não tem presença na China, para que faça a liquidação de uma transferência para a China, necessita de ter um banco correspondente na China que processe precisamente essa mesma liquidação. E esta figura desaparece, e obviamente, ao desaparecer intermediários, desaparecem, obviamente, muitos destes custos que lhes estão associados. Portanto, há aqui uma clara vantagem, sobretudo quando entramos em processos de profunda massificação. Mas podemos encontrar também várias virtudes ao nível dos serviços. Há um que seguramente, e sobretudo para as empresas importadoras e exportadoras, é muito crítico, que tem a ver, eu entretanto tenho conta aqui da alteração da sequência, que tem a ver com os processos de exploração e importação e tudo o que envolve os documentos, enfim, desta logística, na ótica dos documentos que acompanham a transação, muitas das vezes associado a operações de crédito, nomeadamente as cartas documentárias de importação cujos documentos, nomeadamente que vão permitir o desalfandegamento da mercadoria, fazem um circuito que é o circuito bancário, e uma vez mais há aqui um tempo que é consumido que muitas das vezes não é execuível com o tempo financeiro e com o tempo da necessidade efetiva dos bens que têm que ser processados, ou seja, têm que ser desalfandegados ou têm que ser colocados no barco para envio. E sobretudo o cadastramento, ou seja, existe aqui um grande vazio por parte dos interessados, ou seja, do exportador e do importador, sobre a todo momento onde é que se encontra ou os documentos, ou a mercadoria, ou a operação de crédito que vai permitir fazer o adiantamento do valor objeto da importação, ou seja, as cartas de crédito, as remessas de exportação, as remessas de importação. Existe aqui um grande vazio que efetivamente deixa e desaparece com a blockchain, na medida em que estamos a falar de um contrato que tudo gera e que tudo torna transparente para todos os elementos envolvidos. Ou seja, temos um contrato onde ficam registados todos os termos, enfim, associados àquela operação comercial e todos a todos os momentos, ou seja, não só o exportador como o importador, consegue observar aonde é que está a mercadoria, onde estão lá registados nesse contrato digital, nomeadamente os documentos que permitem o transporte e permitem o desalfandegamento, o denominado BL, os seguros registados e, portanto, todos conseguem conferir em real time todos os pormenores do contrato e conseguem-nos validar, incluindo os bancos, que muitas das vezes são incorporados neste processo, como vos disse, na ótica de adiantamento dos valores objeto da exportação e, portanto, funcionam como enfim, intermediários financeiros na concessão de crédito. Enfim, podia aqui multiplicar o conjunto de contratos, de smart contracts, que estão e que podem ser subjacentes à tecnologia blockchain. Lembrei-me agora de um que também parece-me um clássico, que
Isto, obviamente, é disruptor, porque há aqui, com o desaparecimento de importantes intermediários financeiros, obviamente que pode haver aqui uma de duas coisas a acontecer. Por um lado, porque os bancos, por exemplo, são um dos principais atores a ser afetado, porque grande parte do seu produto bancário decorre precisamente deste processo de intermediação, quer na ótica do comissionamento, quer na ótica mesmo da margem financeira associada a muitas destas operações financeiras, que vê aqui claramente fazer desaparecer um mercado, que é um mercado ainda de muitos milhares de milhões de euros anuais, que desaparece, implode por completo, e obviamente que estarão seguramente como um obstáculo neste processo, ou não, ou incorporam no seu negócio e alteram o seu modelo de negócio, tentando encontrar vantagens competitivas e ganhos de competitividade através deste smart contract, que efetivamente podem ter as escrow accounts que os bancos gerem de uma forma manual hoje em dia, podem ser universalizadas facilmente com os smart contracts. Mas, enfim, existe aqui uma multiplicidade de mundo aberto e que, ao contrário da moeda, não carece de uma validação de um Estado-nação. Aqui, a validação passa efetivamente pela confiança que as partes possam ter desta tecnologia. E se é uma segurança para quem já utiliza a blockchain, para quem conhece a blockchain, que efetivamente a tecnologia tem todas as características que garantem essa segurança, mas não seja por via da transparência que permite, quem processa tem acesso a toda a informação a todo momento, garantindo-se, conquistando-se o mercado para este nível de segurança, seguramente que estamos na posse de um instrumento que vai trazer grandes ganhos de produtividade sem haver necessidade de entrarmos em processos de economias de escala por via de ganhos de dimensão. Não, aqui os ganhos, as poupanças são efetuadas através deste processo tecnológico de total desmaterialização e de total descentralização. E, portanto, para concluir, e antes de poder observar algumas questões que foram colocando, apenas dizer e sintetizando que dentro deste debate acerca da prevalência ou não das criptomoedas, no seu caráter disruptor, pelos argumentos que elenquei, alguns dos elementos que elenquei, entendo que efetivamente não vai ser esse elemento disruptor do nosso cotidiano, vai ser mais um elemento da oferta de moedas digitais que vai estar ao serviço dos utilizadores. Agora sim, acredito verdadeiramente que o grande impacto, e esse sim completamente disruptor, é a tecnologia que está subjacente ao funcionamento das criptomoedas, que é a blockchain, nomeadamente também, obviamente, como elemento fundacional nas transferências, mas essencialmente nesta capacidade de entrar em várias áreas de negócio, na gestão de processos, e quando falamos em gestão de processos, falamos em todas as atividades, na gestão de um hospital, na gestão das listas de espera, na possibilidade de um utente poder ter acesso a todo o seu processo de diagnóstico em real time, e obviamente os técnicos de saúde em conjunto, e em conjunto unidades de saúde em conjunto, podendo observar enfim, o que é necessário aportar cada uma dessas unidades ao processo de diagnóstico de cada um dos utentes. E, portanto, existe aqui uma multiplicidade e concluiria, de facto, com esta ideia. Aqui sim parece-me estarmos na presença de um processo verdadeiramente disruptor. Permitam-me agora observar aqui algumas questões. A questão que foi colocada aqui quanto à disponibilização da apresentação, sim, será remetido para todos vocês que ficaram registados neste webinar.
Há aqui uma questão relacionada com o esgotamento da moeda. Se eu bem entendo, a questão está colocada na ótica da oferta. Efetivamente, o protocolo que está subjacente à criação da Bitcoin em particular delimitou, permitam-me ver aqui, existe um número que está, não o tenho de memória, são 21 milhões de unidades monetárias. O protocolo que criou a Bitcoin delimitou em 21 milhões de unidades monetárias o número de Bitcoins que algum dia poderá vir a existir. E, portanto, isto cria uma inelasticidade, ao contrário do euro, que não tem limitação, e, portanto, nós podemos ter, e como se tem verificado, e como argumentei no sentido de, eventualmente, existe claramente um abuso por parte dos bancos centrais na emissão de moeda, enquanto não sentirem as tensões inflacionistas. No caso da Bitcoin, está previamente delimitado, ou seja, os mineiros não vão conseguir, o algoritmo que sustenta esta moeda não permite efetivamente minerar, ou seja, criar mais moeda depois de atingido estes 21 milhões de unidades monetárias, e por isso é que o processo de mineração está crescentemente mais difícil. A remuneração é inferior e a computação que obriga é claramente crescente e, portanto, dificulta todo o processo. Ora, muito bem, vou tentar responder ao máximo questões. Há aqui questões também de ordem técnica que eu espero que tenham sido ultrapassadas. E o Pedro Santos, presumo que não acredita que existe uma criptomoeda que se torne standard. Elas estão todas com cotação face ao dólar, por exemplo, e de interligação ao sistema de moeda tradicional, de que está a tecnologia de digitalização puramente de moeda. Esta questão de eventualmente se fazer um link a uma moeda, efetivamente existe, inclusive, uma moeda que é Basic, se não me falha a memória, que está efetivamente a equacionar, ela está a ser criada estabelecendo um padrão com o dólar. Mas, curiosamente, ao estabelecer um padrão com o dólar, resolve um problema, que é o problema precisamente da volatilidade do preço. Isso, ao criar o que é denominado hoje em dia como stable coins ou stable crypto coins ou cryptocurrencies, efetivamente cria estabilidade. O problema é que é uma forma enganosa de se falar em descentralização, na medida que vai ficar linkada a uma moeda que é centralizada. E, portanto, acho que estamos a falar de um subproduto de uma moeda centralizada do que propriamente numa criptomoeda tal e qual. De qualquer das formas, parece-me uma ideia muito interessante e seguramente resolve este problema porque estabiliza mais o preço da moeda e, como vos disse, para um processo de credibilização e, sobretudo, de generalização da moeda é bastante mais sustentável. Aliás, importa também falar, no que diz respeito à globalização, que um dos problemas curiosos das criptomoedas é precisamente a sua globalização. Ou seja, as moedas são um instrumento, na sua tripla ação, de unidade de valor, meio de transação e reserva de valor, de uma realidade geográfica, que o máximo que foi testada foi ao nível de zonas económicas comuns, como é o caso da zona euro e de outras zonas e de espaços comuns onde a moeda circula. Onde, como também é de vosso conhecimento, estando integrado na zona euro, a preocupação foi da existência de um Banco Central capaz de uniformizar políticas monetárias por forma a criar um quadro regulatório e de unidade monetária, por forma a criar um quadro de funcionamento de uma moeda dentro de padrões económicos e monetários mais ou menos comuns. Parece-me inverossímil que uma mesma moeda funcione como uma unidade monetária no Egito, como possa funcionar em Portugal, onde as políticas monetárias e as políticas económicas são distintas, os equilíbrios e os desequilíbrios de cada uma das economias são distintas. Portanto, hoje em dia,
a taxa de câmbio funciona como forma de regular precisamente estes desequilíbrios entre espaços económicos, com uma moeda global a ter exatamente o mesmo valor e funcionar com esse mesmo valor no Egito, na China, no Canadá e em Portugal, parece-me inverossímil. Enfim, pode ser uma limitação cognitiva ou uma limitação de alguém que está condicionado por muitas teorias económicas e monetárias fundadas, mas parece-me que é mais uma limitação e que eu entendo que mesmo o link estabelecido a uma moeda estável como o euro possa não conseguir ultrapassar. O Pedro coloca aqui outras questões. Serão as criptos a solução alternativa à dita proposta de Fórum Económico Mundial do Great Reset face à acumulação da dívida mundial, face ao, como já descrito, fim do Golden Standard para as economias atuais baseadas primeiro no petrodólar, penso eu? Tenho dúvidas pela sua capacidade de substituir verdadeiramente o sistema centralizado. Portanto, acredito mais que o Great Reset possa ser feito mais dentro das soluções e das políticas monetárias existentes, mas obviamente alterando-se o paradigma. Do ponto de vista bancário, a regulação que hoje em dia os mercados financeiros de uma forma geral têm, veio claramente diminuir o espectro de desequilíbrio, ou seja, os níveis de solvabilidade. Falta ser testado, mas tendo em consideração o quadro regulatório que o Acordo de Basileia impõe ao funcionamento do sistema bancário, parece-me mais difícil acontecer qualquer coisa como um Lehman Brothers em 2008, e desse ponto de vista a solvência do sistema bancário, que é fundamental para a consistência do sistema financeiro global, poderá estar mais reforçado. Ou seja, o nível de exigibilidade do ponto de vista de fundos próprios e, portanto, termos um sistema bancário e financeiro menos sustentado em dívida e menos vulnerável, detendo poucos ativos líquidos de curto prazo, e, portanto, mais focados e mais exigentes do ponto de vista de fundos próprios, não só em termos de quantidade, mas de qualidade desses fundos próprios, que é o que sustenta os requisitos mínimos de capital próprio que os bancos estão obrigados, e a rácios de liquidez que têm que cumprir, e a níveis de concentração que também têm que ser cumpridos. Ou seja, este enrendilhado que, enfim, está estilizado nos acordos de Basileia, eu diria que são mais estabilizadores do que propriamente medidas vindas de elementos descentralizados que de facto não entendo, pelo menos eu, terem esta capacidade de fazerem o grande reset. Uma das principais críticas, pontos fracos apontados às criptomoedas é a sua total privacidade, permitindo problemas de negócios ilícitos. De facto, e houve problemas gravíssimos no início das criptomoedas. A Dark Web, de facto, utilizava esta moeda como moeda franca. O meu entendimento foi um pouco que eu defendi há pouco, ou seja, à medida que a rede vai aumentando e o consenso que é necessário realizar para subverter e nomeadamente colocar a blockchain ao serviço de atividades ilícitas, começa a perder credibilidade e, portanto, teria que haver um consenso muito generalizado, os tais 50% mais um, para validar uma transação que estava claramente identificada como enfim, envolvida com atos ilícitos, face ao seu registro. Mas, obviamente, entendo que continua a ser uma pecha que tem que ser ainda ultrapassada e, sobretudo, questões também relacionadas com a cibersegurança. Por força disso mesmo e porque as transações financeiras são as que estão mais sujeitas a esta fragilidade, digamos assim, entendo que também os smart contracts, ou seja, mais direcionados não para a componente financeira, mas mais direcionado para os ganhos de produtividade em questões de prestação de serviços, em questões de logística, terão aqui um potencial de crescimento, ou pelo menos de serem a ponta do iceberg no processo de desenvolvimento da blockchain e não tanto
associarmos a blockchain às fintechs. As fintechs poderão, depois de resolvido, inclusive, de uma forma absolutamente radical, este problema da utilização para fins ilícitos, poderão ficar claramente num estádio de evolução menos evoluído, passa a redundância. Entretanto, também não vos queria... eventualmente vou ficar com algumas questões para vos poder responder posteriormente. De facto, a questão, uma vez mais colocada do ponto de vista da volatilidade do preço, está condicionado pela inelasticidade, efetivamente, da oferta. Meus caros, de facto, tendo em consideração, porque é muito interessante, estão aqui a ser colocadas questões densas, e eu de facto não queria ficar na posição de não vos responder, mas por absoluta limitação de tempo, efetivamente há aqui questões de grande pertinência que seguramente vamos ter, mas enfim, fui-as abordando. A questão da pegada ecológica também foi aqui abordada. Permitam-me só olhar aqui para a última questão. Não sei se está, mas imagino que esteja a par das notícias relativas à empresa imobiliária chinesa Evergrande Group, mais uma vez um problema de sobreendividamento, do qual é conhecida que tem dívidas no valor de 300 milhões de dólares. Se fosse só milhões de dólares, estaríamos bem, e poucas perspectivas de pagamento. Os yields das obrigações estão a diminuir, as transações de crédito e default swaps subiram exponencialmente. Parece que quase um novo momento do Lehman Brothers. Diria que, caso este acontecimento realmente tenha efeito na economia mundial, o Gonçalo, entretanto, foi o Gonçalo de Magalhães, já pôs os bis nos dólares. Possa acelerar a adoção de criptomoedas. Isto é algo mais recente. Aqui eu remeto sempre para a questão do reset. Eu francamente não entendo que a criptomoeda possa ser uma solução para este processo. Há sim claramente aqui, enfim, um problema no processo de gestão de risco de crédito na concessão que foi feita a este grupo chinês. Seguramente não estarei inteirado integralmente deste problema. Os critérios que eu citei há pouco, dos acordos de Basileia e de toda a arquitetura baseada no sistema dos 3 pilares, ou seja, dos requisitos mínimos de capital, na disciplina de mercado, no aumento dos poderes de supervisão, efetivamente os critérios de Basileia estão incrementados e aplicados desde 2009, em full implemented, no espaço do Ocidente, ou seja, onde, enfim, se acumula o essencial da economia de mercado e dos mercados financeiros mais ágeis e gestores de maiores ativos. Efetivamente, a China não acontece isso. Eu não sei, francamente, se por esse motivo radica aqui este menor controlo para este processo de sobreendividamento que leva a esta situação de iminente insolvência deste player tão importante. Mas eu voltava a insistir nesta questão, que efetivamente poderá passar por uma uniformização dos critérios regulatórios por parte de mercados que ainda não estão sob a influência full implemented, como é o caso do chinês, no que diz respeito não só à dívida bancária, obviamente, mas também no processo de emissão de dívida e da tomada de dívida, porque francamente não sei quem é que foi o principal tomador de dívida e quem é que também é o concedente dos credit default swaps associados a este grupo. Mas eventualmente os credit default swaps eventualmente até poderá ser uma forma de diversificação do risco e ser uma forma de espalhar o mal por várias aldeias.
Eu aqui sublinharia efetivamente que não encontro também aqui motivação para as criptomoedas funcionarem como uma forma alternativa de resolução de um problema de sobreendividamento. Entendo, enfim, pode ser, como vos disse, uma questão de formatação mental. Acredito mais no processo regulatório do que propriamente na existência de uma criptomoeda que, enfim, altere os processos de criação, desculpem, de concessão de crédito. Porque efetivamente a criptomoeda per si, ela não é, ela pode ser a base para a emissão de crédito, mas a emissão de crédito, à falta de melhor quadro regulatório, continua-se a sustentar nos mesmos princípios. Há que existir passivos sob o qual são constituídas reservas legais, a partir do qual é concedido com um efeito multiplicativo o crédito. Estejamos a falar de dólares, estejamos a falar de euros, estejamos a falar de bitcoins. E, portanto, o sobreendividamento entendo que não se resolve com a substituição da moeda, resolve-se sim com a substituição do processo regulatório, enfim, nomeadamente na aferição do risco de crédito, tal qual ele deve ser atendido. Meus caros, eu peço desculpa por não conseguir efetivamente responder a todas as questões que foram colocadas. Agradeço todas elas. Seguramente que vão surgir outras oportunidades para falarmos. Enfim, tomo só a liberdade. Algumas das questões eventuais podem ser aferidas neste livro que recentemente publiquei, que tem a linha narrativa dentro desta ótica que vos defendi. Portanto, se eventualmente não se reconhecerem na mesma, o livro está nessa perspectiva, mas também pormenoriza mais do ponto de vista técnico, sobretudo no ponto de vista de explicativo do funcionamento, nomeadamente da blockchain e da Ethereum. Por isso, espero que tenha sido pelo menos útil e que tenha, enfim, ajudado no processo de sistematização de ideias e de consolidação, seguramente, de muitas ideias que vocês já tenham. Por isso, resta-me agradecer a vossa atenção, o cuidado com que estiveram presentes nesta sessão e reiterar uma vez mais o agradecimento à excelência da Escola de Gestão, que é a Católica Porto Business School, pelo convite que me dirigiu e pela honra que me dá sempre participar nos eventos que são promovidos por esta escola. Desejo-vos um resto de um bom dia e seguramente que nos vemos por aí. Muito obrigado. Muito boa tarde.